Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Então vamos lá, guarnição, futuros bombeiros militares do estado de Minas Gerais. Chegamos em mais uma aula aí da nossa reta final da melhor matéria desse edital com o seu professor Rodolfo Falqueto e hoje veremos um pouco de leis de Newton. Professor, não tive tempo de estudar durante minha preparação aí, eu preciso do bizu que vai cair na prova. Tá aí, ó, mais um bizu, leis de Newton, cai em prova para bombeiro, cai e cai muito, beleza? Então vamos começando a nossa aula aqui, um pouquinho de teoria, depois exercício para a gente ver como funciona e como a banca IDECAN gosta de cobrar na sua prova aí. Força então, qual é o conceito de força que vai acompanhar a gente até o final das nossas aulas de física aí para o concurso? Força é definido como uma grandeza vetorial capaz de alterar o estado de movimento ou de repouso das coisas. Então, quando a gente vê grandeza vetorial, eu já sei que não é só um número aleatório. Eu sei que a grandeza vetorial, ela tem um módulo, ela tem uma direção e tem um sentido. Muito bem, nota 10. Sentido, beleza? Módulo é o tamanho dessa grandeza. Direção. Direção é horizontal, vertical, diagonal. E o sentido eu gosto de falar para os meus alunos, é o sentido para onde a seta está apontando, beleza? Direita, esquerda, cima, baixo. Então, e é capaz de alterar o estado de movimento ou de repouso. O que ele está falando aqui? Que a gente consegue tirar uma partícula, um corpo, um objeto do repouso, ou seja, da velocidade igual a zero, e acelerando esse objeto. E a gente consegue também colocar um objeto que já está em movimento, alterar esse movimento, ou aumentando a sua velocidade ou diminuindo a sua velocidade. Então a força é responsável por isso. A força é responsável por aumentar ou diminuir a nossa velocidade e a força também é responsável por tirar o nosso objeto do repouso ou da inércia que a gente vai ver mais à frente. Beleza? É medida em newtons, então tá aí mais uma unidadezinha. Se você ainda não viu isso aqui, força é medida em newtons. Então, vamos estudar força, tem que lembrar de Newton automaticamente. Unidade de medida aí, N. Tranquilo? Então, vamos seguir, vamos ver as forças aqui que mais caem em prova. Eu tenho que sair dessa aula de hoje entendendo o que é a força-peso, o que é a força normal, o que é a força de tração e o que é a força de atrito. Isso aqui é o que mais cai nas nossas provas aí, beleza? Então, vamos começar pela primeira e mais importante força. Por quê? Porque cai em todos os exercícios de lei de Newton. Porque a gente vai ver que ela depende da massa do objeto. Então, todos os nossos objetos, de todas as nossas questões aí, costumam ter massa. Se tem massa, tem força-peso atuando neste objeto. Beleza? Então, vamos lá. Devagar. Força-peso é a força exercida pela gravidade em um objeto com massa. Então, é a força aí que vai relacionar a nossa gravidade com a massa desse objeto. Sempre atua na direção do centro da Terra. Isso aqui eu preciso que você entenda, que essa força aqui, ela sempre vai atuar para o centro da Terra. Ou seja, essa força aqui nos nossos exercícios, ela sempre vai ser na vertical e sempre vai ter o sentido para baixo, beleza? Tá aqui, ó. Nossa Terra aí, a força-peso, ela sempre vai atuar para baixo, beleza? Força-peso. Como que eu faço para calcular essa força-peso? Olha aí, ó, é a força exercida pela gravidade. Então, eu sei que relaciona a gravidade com essa força e com a massa do meu objeto. Então, a força-peso, representada pelo P, vai ser igual a massa vezes a nossa aceleração da gravidade. Professor, o exercício não me passou a aceleração da gravidade e quer que eu calcule a força-peso. Então, tá aqui, ó, a gravidade. Quando o exercício não passar para você, vai valer 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente sabe que essa unidade aqui de metros por segundo ao quadrado é aceleração. Então, a gravidade aí vai ser responsável por acelerar ou
retardar o nosso movimento, beleza? Se ele está a favor da gravidade, nosso objeto vai aumentar de velocidade. Se a gente joga um objeto para cima e ele está contra a gravidade, ela vai retardar esse movimento até chegar em zero e retornar, beleza? Então, quando não tem o valor 10 metros por segundo, eu gosto de falar para os alunos, ó, a banca colocou 10, pô, a banca tá de boa. A banca colocou 9,8, a banca já quer um exercíciozinho um pouco mais complicado, mas tem banca que coloca 9,81 metros por segundo. Aí ela quer que você trabalhe com número decimal. Professor, tô sem tempo de trabalhar com número decimal. Faz com 10 e vê se a resposta aí chega mais ou menos perto da resposta que tem no gabarito, beleza? Então vamos lá. Outra coisa que eu preciso que você entenda. Tá aqui, ó. A minha massa, a gente já viu nas aulas anteriores, tem que estar em quilo no SI, beleza? E a minha gravidade em metros por segundo ao quadrado. E agora, uma questão que os alunos pecam muito. O peso, vou escrever aqui, ó, grande. O peso é diferente da massa. Peso é diferente da massa. Veja que o peso é dado em Newton e a massa em quilograma. Então, todas as vezes que o exercício te der o valor do peso, ele não está falando sobre massa. A massa, cada objeto tem a sua massa. A sua massa é igual aqui na Terra ou na Lua, beleza? Massa não muda. Já a força-peso altera. A força-peso altera por quê? Porque a gente está dependendo da nossa aceleração da gravidade. Então, massa e peso são diferentes, beleza? Normalmente ele vai te dar o valor da massa e você vai ter que calcular o valor do peso antes de começar a fazer o exercício, tranquilo? Então vamos seguir aqui. Já passamos por todas as características aqui da força-peso. Não esqueça disso aqui, peso é diferente de massa. Um é em Newton, outro é em quilograma. Beleza? Força normal. Força normal é a força exercida por uma superfície para suportar o peso de um objeto. Então, detalhe aqui, ó. Força exercida por uma superfície. Isso aqui é o bizu dessa força. Tem que ter superfície. Nós vamos ver aí que tem exercícios que não tem superfície, que está erguido por uma corda. Se não está triscando na superfície, eu não tenho força normal. Força normal é a força que a superfície faz para suportar o peso de um objeto. Ou seja, se minha força normal não sustentar o objeto cai. Pensa num livro em cima de uma mesa. Se a força normal que a mesa está colocando para empurrar esse livro para cima não for superior à força peso dele, a mesa vai abrir aí ou quebrar e a força peso vai ser maior, beleza? A força resultante aí vai ser a força peso menos a nossa força normal. Isso aí nós vamos ver mais à frente. Sempre age perpendicular. Isso aqui está em negrito, mas o professor vai marcar novamente. Perpendicular à superfície. Perpendicular à superfície. O que é perpendicular? Ângulo. Opa, vamos colocar de vermelho, senão vocês não enxergam, né? O ângulo entre a força e a superfície tem que ter 90 graus, beleza? Então, isso quer ser perpendicular à superfície. Tranquilo? Força normal, normalmente vai ser igual à força peso. Normalmente, vou escrever aqui, ó. Normalmente igual a força peso. Mas exceto em exercícios de plano inclinado, vou colocar aqui o exceto, plano inclinado, e exercícios com atrito, beleza? Então tome cuidado aí, exercícios com atrito e plano inclinado, beleza? Então vamos lá para a nossa terceira força importantíssima aí que cai em muita questãozinha de prova, força de tração. Força de tração ou tensão é a força exercida por um objeto esticado, como uma corda ou um cabo. Então, sempre que tiver uma corda ou um cabo no exercício,
e vocês vão ver que esses exercícios têm demais, eu vou ter uma força de tração ou força de tensão. E essa força vai atuar onde? Essa força age ao longo de toda a direção da corda, beleza? Força de tração é um pouco mais simples, sempre que eu tiver corda ou cabo, ela vai atuar, beleza? E agora a força de atrito é uma força, agora, importantíssimo também. Força de atrito, força resistiva, que age entre duas superfícies em contato. Então eu tenho que ter contato para ter força de atrito, quando uma tenta deslizar ou mover-se sobre a outra. Deslizar ou mover-se sobre a outra. A força de atrito age na direção, olha aí, ó. Força de atrito age na direção oposta à direção do movimento, ou sentido oposto ao sentido do movimento, beleza? A direção normalmente é a mesma. Tá aqui, ó. Corta isso aqui, vamos colocar aqui, ó, sentido. Sentido. Beleza? Direção provavelmente vai ser aí na direção da nossa superfície, beleza? Vem comigo aqui, força de atrito. Como eu faço para calcular a força de atrito? Força de atrito vai ser igual ao meu μ, ou meu coeficiente de atrito, vezes a minha força normal. Ou seja, a questão tem que falar para você que tem atrito e a questão vai ter que te dar elementos para você calcular a força normal, beleza? Lembrando que a nossa força normal aí é sentido oposto à direção do movimento. Então vamos lá, vamos preencher aqui no nosso exemplo todas as forças que a gente viu aqui nesse slide para entender. Vamos lá, primeiro, força-peso. A força-peso é uma força exercida pela gravidade em um objeto com massa. Sempre atua na direção do centro da Terra. Então, minha força-peso nesse exemplo aqui, ó, vai estar para onde? Para baixo, professor. O senhor já falou que sempre vai ser direção vertical, sentido para baixo. Beleza, matamos essa. Agora vamos para a nossa força normal. Tem força normal nesse nosso exercício aqui? Nosso exemplo, na verdade? Tem. Sempre que tiver essa estrutura aqui no nosso exercício, com esses tracejados aí, quer dizer que é uma superfície. Então, se eu tenho superfície, eu tenho força normal. Então, força normal vai ser perpendicular à superfície. Aí, ó. Perpendicular à superfície. Vamos colocar nossa força normal aí. Por que perpendicular? Porque ela está fazendo um ângulo de 90 graus aí com a nossa superfície. Agora nós temos a força de tração. Olha aí, ó. Força de tração, vamos colocar ela em roxo. Força de tração é essa força aqui, ó. Não deu para ver em roxo, vamos colocar ela em laranjada aqui, ó. Força de tração, beleza? Força de tração, tem uma corda ou um cabo puxando essa caixa aí, ó. E agora a nossa força de atrito. Olha aí, a nossa força de tração está para a direita, ou seja, esse objeto está sendo puxado para a direita. Então a nossa força de atrito vai ter o sentido oposto ao sentido da tração. Nossa força de atrito, então, vai ter o sentido para a esquerda. Força de atrito. Beleza? Então, a força de atrito, normalmente aí, a força de atrito estática vai ser maior do que a dinâmica, ou seja, vai ser mais difícil tirar esse objeto do repouso do que depois manter ele em movimento. E a gente vai ver isso aí nas leis de Newton propriamente dito. Então tá aí, direção, sentido e o módulo não temos como calcular porque não passou valores, mas tá aí como funciona. Sempre que eu tiver corda eu tenho tração, sempre que eu tiver atrito, eu vou ter uma força de atrito contra o movimento. Se o movimento está para a direita, minha força de atrito vai ser para a esquerda. E o que ela vai tentar fazer? Resistir a essa força aí que está sendo feita para o sentido oposto. Força normal sempre que eu tiver superfície e força peso toda vez que meu material tiver massa. Tranquilo? Então, vamos seguir para agora as leis de Newton
propriamente ditas. Leis de Newton. Primeira lei. Tem questões de concurso para Corpo de Bombeiros que cobre isso aqui, ó, teoria. Relacionando leis de Newton com uma lei, misturando os conceitos de uma lei com outra lei. Então vamos lá, primeira lei de Newton, e eu preciso que você lembre que primeira lei de Newton é sobre inércia. Então escreve bem assim, ó, primeira igual inércia, beleza? Que se cair na sua prova, você já bate o olho e já acerta a questão. A inércia é a tendência de um objeto resistir à mudança em seu estado de movimento, ou seja, aquilo que a gente sempre escutou. Se um objeto está em repouso, ele vai tentar permanecer em repouso, ou seja, inerte. Se um objeto está em movimento, ele vai tender a continuar o seu movimento. Ele só vai parar esse movimento se outra força atuar aí contra esse movimento. E tá aí nosso exemplo do carro. Olha aí, ó. O objeto ele tende a permanecer em movimento. Por isso que essa pessoa aqui dentro continua indo para frente, até que a força aí feita pelo airbag consegue parar essa pessoa. Então, se perguntar por que o airbag funciona, para qual lei? Lei da inércia, beleza? Já caiu em concurso público isso aí também. Segunda lei, lei da força e aceleração. Isso aqui é a que a gente vai mais utilizar para saber a nossa força resultante. E olha aí o que fala essa lei. Segunda lei da força e da aceleração. A aceleração de um objeto é diretamente proporcional à sua força líquida agindo sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Professor, o que isso quer dizer? Que a nossa força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a aceleração é igual a força resultante dividido pela massa. Ou seja, quanto maior a minha força resultante, maior a minha aceleração. Beleza? Colocar de outra cor, quanto maior a minha massa, menor é a minha aceleração. Beleza? Então eles são inversamente proporcional, massa e aceleração, e a força resultante e a aceleração são diretamente proporcionais. Beleza? E agora, terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Para cada ação, para cada força, há uma reação igual e oposta. Então, para cada força, esse carro aqui está fazendo uma força nesse bloco azul aqui, ó. A gente pode dar um exemplo de 100 newtons para cá. Esse mesmo bloco aqui, ele está fazendo uma força de reação de quantos? De 100 newtons aqui. É isso que quer falar essa lei. Lei da ação e reação. Para qualquer ação, eu vou ter uma reação. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar. Outra coisa importante aqui, antes de passar o slide e começar os nossos exercícios aqui. Quando a nossa força resultante for igual a zero, ou esse objeto está em... Isso aqui é importante, hein? Ou esse objeto está em repouso, ou ele está em MRU, beleza? Ou ele está com velocidade constante, vou colocar aqui, ó, velocidade constante, ou aceleração igual a zero. Então, vou colocar todas essas observações aqui, porque a banca pode cobrar. Força resultante igual a zero. Vou marcar isso aqui, porque isso aqui é importantíssimo também saber sobre leis de Newton. Se a gente está dando uma passada aí em tudo, isso aqui é importante. Ou o objeto vai estar em repouso, ou o objeto vai estar em MRUV. Por quê? Porque força resultante igual a zero quer dizer que eu não tenho aceleração. Se eu não tenho aceleração, ou eu tenho velocidade constante, ou eu estou com o meu objeto parado, velocidade igual a zero, ou em repouso. Beleza? Então tá aí as três leis, coloco o mnemônico aí e vamos para cima. Primeira questãozinha, IDECAN 2017. A figura mostra um objeto de massa M sendo movido para a direita por uma pessoa, através de uma força F, sobre uma superfície plana e áspera.
com uma inclinação θ. Analise-a, beleza? Então, a gente tem que analisar essa figura. Além da força F, ou seja, a força F é essa força aí que ele está fazendo provavelmente com a força de tração. O objeto também está sob ação, então ele está perguntando sobre a ação de qual força esse objeto está submetido. Então vamos lá, vamos analisar esse objeto. Primeira coisa, esse objeto tem massa? Professor, tem massa. Se tem massa, eu tenho força-peso. Beleza? Matamos a primeira. Eu já sei que tem força-peso. Então poderia ser essa, poderia ser e essa. A e D. Já vou para 50% de chance de acertar o meu chute. Mas você não vai precisar chutar. Eu tenho superfície. Olha aqui, ó. Sobre uma superfície. Olha a nossa superfície aqui, ó. Nossa superfície está aqui. Se eu tenho superfície, eu tenho o quê? Força normal. Então, vamos começar a colocar nossas forças aqui, ó. Força, peso, força normal. Agora vem a treta. Ele não fala pra gente que tem atrito nesse sistema. Só que ele fala pra gente que tem uma superfície áspera. Se eu tenho uma superfície áspera, vai ser mais difícil de movimentar este objeto. Se é mais difícil de movimentar, então quer dizer que é com atrito. Eu tenho um atrito, eu tenho que fazer uma força para conseguir vencer esse atrito e começar a mexer esse meu objeto. Então também vou ter uma força de atrito aqui, no sentido oposto ao sentido do meu movimento. Olha aí, ó, a força, apesar de estar inclinada, se ele começar a puxar aí, vai para a direita, beleza? E a força de atrito tem que ir para a esquerda, tranquilo? Então vamos lá, força-peso, só para relembrar, minha força-peso eu calculo como m vezes a aceleração da gravidade. Minha força normal normalmente vai ser igual a força-peso, mas aqui não vai ser, e eu vou te mostrar por quê. Força de atrito, como é que eu faço para calcular? Força de atrito, mi vezes a minha normal. Sempre antes de calcular a minha força de atrito, eu tenho que calcular a minha força normal, beleza? Porque ele depende da minha força normal. Agora, por que que nossa força normal aqui não vai ser igual ao peso? Porque essa força aqui, vou colocar ela de outra cor, essa força aqui, essa força de tração que ele está fazendo aí, diagonal da direita aí, nós temos ela inclinada. Todas as vezes que eu tiver uma força inclinada, eu tenho que decompor essa minha força. Ou seja, essa força aqui é como se fosse uma componente vetorial em x, que eu chamo normalmente de fx, e uma componente vetorial em y, que normalmente eu chamo de fy. Então, sempre que eu tiver uma força inclinada, eu tenho que decompor as minhas forças aí em fx e fy. Não vou precisar desse dado agora, mas a título de conhecimento, o meu fx vai ser igual ao meu f vezes o cosseno de θ. Por quê? Porque ele está com o seno. E o meu fy vai ser o meu f vezes seno de θ. Professor, isso aqui pode cair? Pode cair, e eu recomendaria que você fizesse algumas questões aí com força inclinada. Beleza? Então, neste caso aqui, vamos voltar para o nosso exercício. Neste caso aqui, a nossa força-peso, vai ser igual à nossa força normal vai ser igual à nossa força-peso menos a nossa força Fy, beleza? Por isso que nem sempre a força normal é igual à força-peso. Sempre que eu tivesse essa força inclinada ou um plano inclinado, o meu Fy vai alterar aí a minha força normal. Só depois de calcular isso aqui que eu poderia calcular a minha força de atrito, beleza? Então, eu tenho força de atrito, eu tenho força-peso e eu tenho a força normal. Então tá aqui, ó, peso, atrito e normal, nosso gabarito aqui, letra D. Fechou?
Vamos seguindo aí para nossa segunda questãozinha aí, ó, questão da IDECAN de 2017, muito simples. Dá para matar essa questão aqui, não precisa chutar a física. Lê, vê se dá para entender e vamos para cima. Questão de número 2, IDECAN 2019, questãozinha também teórica. Quando empurramos ou tentamos empurrar um corpo sobre uma superfície, a interação dos átomos do corpo com os átomos da superfície faz com que haja uma resistência ao movimento. A resistência é considerada como uma única força, que recebe o nome de força de atrito. Isso aqui, outro conceitozinho aí, ó, que você já viu que a IDECAN gosta dessa nossa força de atrito. Sobre a força de atrito, é possível afirmar que é contrária ao movimento de qualquer objeto em uma superfície. Essa questão aqui parece estar certa. É contrária ao movimento de qualquer objeto em uma superfície. Em contato com a superfície, um objeto e uma superfície, ela vai ser contrária ao movimento. Beleza? Pode ser que esteja certa. Letra B, é contrária. Isso aqui é típico da IDECAN. Uma questão mais certa do que a outra, beleza? É contrária ao movimento ou à tendência de movimento relativo da superfície em contato. E essa aqui, a B, está mais certa do que a A, beleza? Porque é contrária não somente ao movimento, mas ao movimento e à tendência do movimento. Ao movimento a gente vai chamar de força de atrito dinâmico. E a tendência do movimento, meu objeto ainda não está em movimento. Nós vamos chamar de força de atrito estática. Força de atrito estática, força de atrito dinâmica, beleza? Então, tendência do movimento, como o professor falou, a força de atrito estática, ela é maior do que a força de atrito dinâmica, beleza? Porque é mais difícil eu tirar meu objeto do repouso do que depois continuar esse movimento. Sempre que se falar de atrito cinético, consideramos que o corpo sólido está totalmente em repouso. E não, o corpo está em movimento com atrito cinético. Coloquei dinâmica aqui, vou colocar cinético, beleza? Porque normalmente cobra cinético. Consideramos que o corpo está sólido, está totalmente em repouso. Não, o corpo está em movimento. Sempre que se falar de atrito estático, consideramos que o corpo sólido está totalmente em movimento. E não, isso aqui está errado. O corpo está em repouso. O estático, repouso, vou colocar aqui, ó, estático, repouso. Quando o corpo está em repouso, a gente vai avaliar a força de atrito estático. E quando está em movimento, cinético, movimento. Beleza? Existem dois tipos de força de atrito. Força de atrito estático e dinâmico. Força de atrito estático e cinético. Ambos possuem o mesmo valor, independente da natureza dos materiais. E não, isso aqui depende dos materiais e eles não possuem o mesmo valor. Então, a mais correta aqui, a alternativa letra B. Beleza? Vamos continuar aí. Número 3. Questão do CBMMG 2021. Durante um resgate em um edifício, os bombeiros descem com um objeto na vertical, pressionando contra a parede. Olha aqui, pressionando contra a parede. Nesta descida, o objeto escorrega com, olha, velocidade constante. Se a força F que pressiona o objeto, que desce contra a parede, forma um ângulo de 90 graus com ela, é correto afirmar que a força peso é. Ele está querendo saber sobre a força peso. E para isso nós temos que avaliar o nosso exercício, beleza? Professor, preciso fazer desenho? Sempre que você não entender, tente fazer um desenho. O que ele está falando aqui, ó? Tem um edifício, resgate em edifício. E o bombeiro desce com um objeto na vertical. Então o bombeiro está aqui, ó. Vou tentar fazer um pouco maior para vocês entenderem. O bombeiro está aqui, descendo na vertical, pressionando um objeto, contra a parede. Beleza? Pressionando um objeto contra a parede. Ele fala que a força que esse bombeiro está fazendo forma um ângulo de 90 graus com ela. Aqui, ó. Então essa força aqui, ó, é a força que o bombeiro está fazendo.
vou colocar aqui, ó, F, ângulo de 90 graus, beleza? Com a parede. É correto afirmar que a força-peso, então ele está perguntando sobre esta força aqui, ó. Força-peso, lembra? Vertical para baixo. Força-peso. Ela é menor do que a força F, ela é igual à força normal, igual à força de atrito, maior que a força de atrito. E aí, qual é a resposta? E a resposta vai estar aqui, ó. Velocidade constante. Se eu tenho velocidade constante, minha força resultante, o que foi que o professor falou? Minha força resultante tem que ser igual a zero. Ou seja, a minha soma das forças, tanto na vertical como na horizontal, tem que ser igual a zero. Se minha soma das forças é igual a zero, então é só eu pegar todas as forças envolvidas aí e achar a nossa força resultante igual a zero. E para isso, para essa força aqui ser igual a zero e a velocidade ser constante, eu preciso de uma força contra a minha força-peso. Então, preciso ter uma força para cima, porque senão essa força-peso vai puxar o nosso objeto com uma aceleração. Então, preciso ter uma força contra a minha força-peso para as duas se anularem aí e meu objeto descer com velocidade constante. Ou seja, a minha força que o bombeiro está fazendo aqui, ela vai se anular com a força de reação que essa parede está fazendo nessa caixa aí, beleza? Então a minha força que o bombeiro está fazendo, ela se anula. Então a nossa força resultante na horizontal também é zero. E agora a nossa força-peso vai ter que se anular com uma força. Qual é essa força? Se esse objeto está aqui em contato com a superfície e movimentando. Olha, ele está em contato com essa superfície. Está movimentando. Eles descem com o objeto na vertical, pressionando contra a parede. Nessa descida, o objeto escorrega com velocidade constante. Qual é a força? A força é a força de atrito. Então, a minha força de atrito, ela tem que ser igual, vou colocar de verde aqui que já. Minha força de atrito, minha força-peso, ela tem que ser igual à força de atrito. Beleza? Minha força-peso sendo igual à força de atrito, vai ser uma força resultante igual a zero, beleza? Vou fazer isso aqui de uma forma. Minha força resultante vai ser igual a zero quando minha força-peso for igual à minha força de atrito. Beleza? Então, força-peso igual a força de atrito quer dizer que eu não vou ter aceleração envolvida nesse exemplo. Se eu não tenho aceleração, minha velocidade é constante. Então, a minha força-peso vai ser igual à minha força de atrito. Beleza? Meu gabarito aí, letra C. Vamos continuar aí para a nossa quarta questãozinha. CBMMG 2013. Aí, ó, todos os concursos de Minas Gerais caiu um pouquinho de lei de Newton. Força resultante corresponde à soma de todas as forças que atuam em um corpo. Seja um corpo que tenha sido arremessado verticalmente para cima, atinja uma altura máxima e volte ao local onde tenha sido arremessado. Considere que a resistência do ar tenha sido desprezível durante toda essa movimentação. Então ele está pedindo para a gente analisar esse sisteminha aqui, ó. Seja um corpo que tenha sido arremessado na vertical, ou seja, foi arremessado para cima. Atinja a altura máxima e volte ao local de onde tenha sido arremessado. Então essa observação. Meu corpo, ele foi lançado para cima aqui com uma certa velocidade, ele chegou à altura máxima, esse corpo começa a descer, beleza? E chega ao mesmo ponto aí inicial. Considere a resistência do ar sido desprezada. Sobre a força resultante que atua no corpo durante sua movimentação, é correto afirmar que ela é vertical, ou seja, ele está falando que nossa força é vertical. Agora ele quer saber, para cima, tanto na subida quanto na descida, para baixo, tanto na subida quanto na descida, para cima na subida e para baixo na descida, para baixo na subida e para cima na descida. Ele quer saber como que é a minha força resultante. Agora vem o detalhe. Como que a gente faz para calcular nossa força resultante? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que a força
é uma grandeza vetorial e minha aceleração é uma grandeza vetorial. Agora eu peço que você preste bastante atenção. Grandeza vetorial é o quê? Módulo, vou escrever aqui, ó. Módulo, direção, sentido. E a aceleração também, tem um módulo, tem uma direção e tem um sentido. E nesse exercício aqui, nós não poderíamos ter confundido essa força resultante com a nossa velocidade. Beleza? Nossa velocidade aqui no início desse lançamento é para cima. Nosso corpo está se movimentando para cima. Já nossa velocidade chegou à altura máxima, a velocidade vai ser para baixo. Beleza? Mas nossa força resultante, ela vai ter a mesma direção e sentido da nossa aceleração. E neste caso aqui, como nós estamos desconsiderando todos os fatores externos aí, forças de resistência, nossa aceleração, ela sempre vai estar para baixo. Tanto aqui como aqui, a nossa aceleração, ela está com direção e sentido para o centro da Terra, beleza? Direção vertical para o centro da Terra, ou seja, para baixo. Então, a nossa força resultante vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da nossa aceleração. Ou seja, a nossa força resultante, tanto no movimento inicial é para baixo, quanto no movimento final desse lançamento, quanto na altura máxima, nossa força resultante também vai ser para baixo. Beleza? Então, por quê? Porque a direção e o sentido da força resultante é igual à direção e o sentido da minha aceleração. Então, vai ser para baixo tanto na subida quanto na descida. Alternativa letra B. Beleza? Isso aqui é um pouquinho mais complicado que a banca induziu a gente a colocar que era para cima na subida e para baixo na descida. Pense comigo. Pô, a banca não ia colocar uma questão tão fácil dessa aqui não. Então, para um pouco, pensa o que é força resultante? Massa vezes aceleração. Então, a aceleração é a direção e o sentido da minha força resultante, que vai ser para baixo. Beleza? Então, vamos para a nossa quinta questãozinha. E decana questãozinha para professor. Uma caixa de massa desconhecida será içada por meio de uma corda, que resiste a uma força de tração máxima de 6 newtons sem se romper. Ou seja, a capacidade dessa corda aqui, 6 newtons. Qual é a massa dessa caixa, considerando que ela será puxada, conforme indicado na figura, com a maior aceleração possível, cujo valor é de 5 metros por segundo. Então ele está falando que essa minha caixa vai ser puxada com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ele fala que minha força, qual é a força que a gente está trabalhando aqui? Força de tração é igual a 6 newtons, não passa de 6 newtons, ou seja, nossa força de tração máxima. A gente tem que analisar esse sistema. Todas as vezes que você estiver trabalhando com leis de Newton, for desenho, for para calcular alguma coisa, coloque todas as forças que estão atuando. Então vamos lá. O que eu tenho de força aqui? Eu tenho uma corda e eu tenho uma massa, uma caixa de massa desconhecida. E ele quer que a gente calcule a massa desta caixa, beleza? Então, se eu tenho massa, eu tenho uma força peso. Se eu tenho corda içando ou puxando alguma coisa, eu tenho uma força de tração, beleza? E ele me fala que essa caixa aí é puxada nessa situação com uma aceleração de 5 metros por segundo. Ou seja, minha aceleração aqui vai ser de 5 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que a cada segundo essa caixa aí vai subir 5 metros. A cada segundo essa caixa aí vai subir a 5 metros por segundo. Beleza? Então vamos lá. Tensão ou tração, eu tenho a força peso, eu tenho força normal nesse exercício, como o professor falou, eu não tenho uma superfície, ó. Se eu tivesse uma superfície aqui, tava bisurada, mas não tenho superfície, então não tenho força normal. Eu tenho força de atrito? Não, porque eu também não tenho superfície. Então, a minha força resultante vai ser igual a minha tração menos a minha força peso. Por que vai ser a tração menos o peso? Porque essa caixa está sendo erguida, ou seja, minha força de tração
tem que ser maior do que minha força peso. Se minha força peso for maior do que minha força de tração, o que ia acontecer? A caixa ia descer, beleza? Então, tração menos peso é igual a minha força resultante. Como que eu faço para calcular a força resultante? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Sempre eu vou ter que colocar dessa forma. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A tração, ele já me passou. 6 menos força peso. Como que eu faço para calcular a força peso? Massa vezes gravidade. Então vamos lá. Massa vezes aceleração, ele falou que minha aceleração era 5 vezes o m. É igual a 6 menos massa vezes a gravidade. 10, gravidade aqui, ó. 10 vezes m. Eu vou passar esse 10 para cá, somando. Então, 5 mais 10, 15m. Dividido por 6. M é igual a 6 dividido por 15. Meu M aqui vai ser igual a 0,4 quilogramas, beleza? 0,4 quilogramas é o nosso gabarito, letra A. Viu aí? Analisa todas as forças, entende como é que o sistema está funcionando. Neste caso aqui, tração vai ser maior do que a força-peso. Se esse objeto tivesse, se ele falasse, esse objeto, a tração não consegue suportar esse objeto e ele desce com aceleração de tanto. Então, o peso seria maior do que a tração. Mas não, ele fala para a gente que a tração consegue puxar essa caixa com a massa que a gente não conhece. A massa desse objeto é igual a 0,4 quilogramas. Ele poderia pedir essa massa em gramas. 0,4 quilogramas é igual a 400 gramas. As respostas aqui poderiam estar em gramas. Então, a gente sempre tem que treinar a conversão de unidade, beleza? Vou colocar aqui gramas. Então, vamos seguir e vamos para a nossa próxima questãozinha aqui. Questão de número 6. 2 blocos, A e B, apoiados sobre uma superfície horizontal e ligados por um fio, são puxados por uma força de intensidade de 6 newtons, conforme indicado na figura a seguir. Desprezando a massa do fio e o atrito dos blocos, olha aí, o que ele fala? Quando ele não quer saber de atrito, ele vai falar isso aqui para você, ó. Desprezando a massa dos fios e o atrito dos blocos com a superfície de apoio, e sabendo que a tração na corda é 3,6, então a razão entre as massas do bloco A e B é... Ele quer saber a razão entre as massas. Razão é isso aqui, ó, MA sobre MB. É igual a isso, beleza? Isso que ele quer saber, professor, não sei para onde vai. Olha a informação importante que ele fala pra gente. Esses 2 blocos são puxados com 6 newtons. Se eles são puxados com 6 newtons, eu vou ter 6 newtons aqui. Uma parte dessa força é para puxar o bloco B, beleza? Vou colocar aqui como F1, FB, na verdade. E aqui, outra parte é para puxar o bloco A, FA, beleza? Então, ele fala para mim que a tração na corda é de 3,6 newtons. A tração em qual corda é 3,6 newtons? A tração nesta corda aqui é 3,6 newtons. Então, daqui eu já tiro as minhas forças necessárias aí, ó. FA é igual a 3,6. Essa é a força que sobrou para puxar o meu bloco A. É o meu FA. Se eu tenho 6 newtons puxando aqui, 3,6 ficaram para o bloco A, quanto sobrou para o meu bloco B? Bloco B, FB, é igual a 2,4 newtons. Então, eu tenho o quê? Minha força resultante é igual a minha massa vezes a minha aceleração. Se os 2 blocos estão conectados por uma corda, a aceleração dos 2 é igual. Então, minha força resultante, aqui, 3,6, vamos fazer aqui, força resultante, 3,6 é igual a massa A vezes a aceleração. 2,4 é igual a massa B vezes a aceleração. Então, eu quero saber uma pela outra. FA dividido por FB, beleza? Então, força de A dividido por força de B, força resultante de A dividido por força resultante de B, é igual a 3,6 dividido por 2,4. Tranquilo? Então, isso aqui vai ser igual a MA vezes A dividido por MB vezes B. Aqui,
eu vou cortar, mb vezes a. A aceleração é igual. Então, eu chego aqui na minha resposta, ó. ma sobre mb é igual a 3,6 sobre 2,4. Então, ma sobre mb, só inverter nos lados, é igual a 3,6 sobre 2,4. 3,6 dividido por 2,4, eu vou chegar à minha resposta aí de 1,5. 1,5, tá certo? Isso, 1,5 é a minha resposta. 3,6 dividido por 2,4, ou 24 dividido por 36 dividido por 24. Meu gabarito aqui, letra D, beleza? Então era só relacionar força A, força B, dividir um pela outra, beleza? Questão de número 6 foi essa. Agora nós vamos para uma questão, a nossa última questão, IDECAN 2017. Um objeto de massa desconhecida encontra-se sobre uma balança no interior de um elevador que desce com aceleração constante de 4 metros por segundo, no local onde g vale 10 metros por segundo ao quadrado. Se a indicação na balança durante a descida é 480 newtons, então a massa do objeto é. Então ele está perguntando para a gente a massa do objeto. O que ele está falando? Tenho um elevador. Dentro desse elevador, eu tenho uma balança aqui, e essa balança tem um objeto de massa desprezível. Ele fala que o elevador está descendo, beleza? O elevador está descendo com uma aceleração. A aceleração também está para baixo, de 4 metros por segundo ao quadrado. Ele pede para a gente calcular a massa deste objeto aqui, ó. Ué, professor, não é só dividir o 480 por 10, que a força normal é igual a força-peso? Não, beleza? A gente tem que calcular porque aqui a gente tem a aceleração da gravidade atuando aí nesta força, nessas forças, tanto na força-peso como na nossa força normal, consequentemente. Então, a nossa força resultante aqui vai ser igual a P, ou seja, quais são as forças que a gente tem atuando aqui? Eu tenho a força-peso e eu tenho a minha força normal. Força-peso para baixo, força normal para cima. Qual força é maior? Força maior aqui, neste caso, é a minha força-peso, porque ele está descendo. Lembra? Se minha força normal fosse maior, ele não ia descer, beleza? Então, força-peso e força normal. Professor, eu tenho força de tração? Não tenho força de tração. Professor, eu tenho força de atrito? Ele não fala aqui nada sobre atrito, então desconsidero a minha força de atrito. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Sempre eu vou colocar isso. Minha força-peso, massa vezes a gravidade. E a minha força normal é a força que a balança calculou. Olha, ele está em cima da balança, a balança está calculando essa força aqui, ó. A balança está calculando a força dele. Só dele, sem se importar com a força-peso, porque a balança está calculando aqui, ó. 480 newtons está aqui na balança. Se está na balança 480 newtons, qual é a força que está apontando para o outro lado? Uma força está apontando para a balança e a outra que está apontando para o outro lado é a minha força normal. Então, minha força normal é igual à força que está aparecendo na balança, beleza? Então, 480 é a minha força normal. Minha massa, eu não sei. A minha aceleração, a questão me dá 4 metros por segundo. Minha massa eu também não sei. A gravidade, 10 metros por segundo, menos 480. Beleza? Eu passo o 400 para cá somando e eu passo o 4m para cá subtraindo. Fico 6m é igual a 480. M é igual a 480 dividido por 6. Meu M vai ser igual a 80 quilogramas. Beleza? Isso aqui é um pouco difícil de entender, mas a gente tem que pensar que se a massa desse objeto, se a massa é 80 quilos,
Quanto que é a minha força-peso? Total aqui. Força-peso seria a massa, 80 vezes minha gravidade, 800. Ou seja, mas tem outra força atuando junto com minha força-peso, que é a minha aceleração do elevador. Então, essa aceleração, que é igual a 4 vezes m, ou seja, 320 newtons, vai ser subtraída da minha força-peso para calcular aqui minha força na balança, beleza? Ou seja, o peso total seria o peso da balança, ou peso da balança, que seria 480, mais a força resultante aqui da minha aceleração, 320, que é igual também a 800 newtons, beleza? Então, é isso aí, nossa respostinha, gabarito letra D. A gente fecha essa questão aqui com muitas questões aí da banca e Deccan, e é o que pode ser cobrado na sua prova, beleza? Um abraço, continue estudando, foco na missão, que a vaga é sua. Valeu, até mais!